Galera, beleza? O professor Igor Fernandes passando aqui na área para resolver mais uma questão do nosso projeto UERJ+. Mais de 100 questões que resolveremos aqui até o dia da prova desse ano, tudo bem? Questões que envolvem temas diferentes, importantíssimos para você se preparar para o UERJ. Nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo uma questão sobre migrações, então vamos nessa, sem mais delongas. Questão na tela. UERJ 2023. Olha só. Eu tenho aqui primeiro um mapa, proporção de pessoas com mais de 65 anos na Inglaterra e em Gales. Um fator demográfico que contribuiu para explicar a proporção de idosos na região metropolitana de Londres é... Então, peraí, Igor, não está dando para ver. Deixa eu ampliar, vem para cá o mapa. Repara, eu tenho aqui ó, a proporção de pessoas com mais de 65 anos e aqui eu tenho que observar a legenda, ó. Proporção em relação à população total do município. Quanto mais escuro, maior a proporção, tudo bem? Então aqui, ó, as áreas mais escuras, essa porção aqui, ó, ocidental, essa aqui mais oriental, essa porção mais ao norte, são mais escuras. É onde eu tenho o quê? Uma maior proporção de idosos. E nas áreas mais próximas de Londres, tá aqui, ó, Londres, ó, tá mais clarinho. Isso significa que eu tenho o quê? Uma menor proporção de idosos. Se eu tenho uma menor proporção de idosos, ou seja, pessoas com mais de 65 anos, é porque nessa região aqui eu tenho o quê? Mais jovens, tudo bem? Mais jovens, eu coloco crianças, adultos, porque eu estou analisando o quê? O envelhecimento populacional. Lembrando, a Europa ocidental, principalmente, ela já passa por um processo de transição demográfica. E aí você pega países como Inglaterra, França, Itália, Alemanha, que enfrentam esse desafio, que é o chamado envelhecimento populacional, mediante a redução da taxa de fecundidade a partir da segunda metade do século XX e o aumento da expectativa de vida. E aí você tem várias consequências, várias situações para analisar. Por exemplo, os fatores que contribuíram para isso. Por que eu tenho a redução da fecundidade, por exemplo, em países europeus? Aumento do custo de vida, planejamento familiar, maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Também tem o desenvolvimento de métodos contraceptivos, dentre outros elementos que você conhece. Igor, e fatores que contribuem para a expectativa de vida aumentar? Também o avanço da medicina, gastos em saúde, melhor acessibilidade para que essas pessoas possam viver com mais conforto, ofertas de serviços de qualidade, segurança. Então, eu tenho um envelhecimento populacional que também gera consequências, preocupações, desafios. Preocupação com a falta de mão de obra futura, menor arrecadação por conta da recreação que pode ocorrer com o mercado consumidor. Também posso pensar no sistema previdenciário, uma dificuldade para pagar os aposentados futuramente, uma vez que essa população economicamente ativa está diminuindo, ok? Mas vamos para o texto. Olha o que o texto está falando, o enunciado. Um fator demográfico, você já aprendeu aqui no Geocraft, naquela aulinha de população. Fator demográfico, um fator que está relacionado à população. Indicador social, por exemplo. Um fator populacional que contribui para explicar a proporção de idosos na região metropolitana de Londres é... Pera, não corra, volta para o mapa. Ele quer o seguinte, um fator que explica essa proporção de idosos na região de Londres. O que você tem que pegar aqui, ó? Que na região metropolitana de Londres, ou seja, o entorno de Londres e Londres, eu tenho que a área mais clara. Então ele quer que você diga o seguinte, por que a população é mais jovem nessa região? Pegou? Letra A, alto índice de natalidade. Letra B, baixa taxa de nupcialidade. Letra C, elevado fluxo de imigração. Letra D, reduzida expectativa de vida. E aí, o que você acha? Eu acabei falando a resposta sem querer, na empolgação. O que você acha?
Letra C, elevado fluxo de imigração. Imigração seria o quê? Quem é o imigrante? Lembra disso? Imigrante é aquele que entra em um determinado país, em um determinado território. Quando ele coloca elevado fluxo de imigração, ele está falando o seguinte, que na região de Londres, região metropolitana de Londres, eu tenho o quê? Uma grande quantidade de imigrantes que chegam para buscar melhores condições de vida, empregos, como eu falei. Essa população imigrante, em geral, que chega, ela está em qual faixa ali de idade? Está ali entre 18, 30, 40 anos. Eu estou falando de população economicamente ativa. Alguns jovens, algumas crianças. Você não vai ter um grande número de idosos imigrando para uma área, para um outro país. Então, nessa região de Londres aqui, eu tenho uma elevada taxa de imigração, o que contribui para o rejuvenescimento da área. Ok? Igor, não pode ser letra A, alto índice de natalidade? Não. Como eu falei, a natalidade e a fecundidade na Europa, ela vem diminuindo, sobretudo nessas áreas centrais, nessas grandes capitais e regiões metropolitanas, onde o custo de vida vai ser ainda maior. B, baixa taxa de nupcialidade. O que seria isso? Está relacionado a casamentos. Uma diminuição no número de casamentos em Londres. Mas espera aí, isso é uma característica só de Londres? E aí, beleza, as pessoas não casam e por isso eu vou ter mais jovens? A partir do momento que a pessoa casa, ela envelhece do dia para a noite? Não. Na verdade, a baixa taxa de nupcialidade ela vai influenciar a longo prazo no crescimento populacional, na fecundidade. Mas eu não posso falar que hoje eu tenho muitos jovens porque a galera não está casando em Londres. Letra D, reduzida a expectativa de vida. Não, na verdade, a expectativa de vida ela é alta, sobretudo nessas grandes cidades. Agora, eu posso considerar que, embora eu tenha uma expectativa de vida alta, em Londres, em quase toda a Inglaterra, no caso em questão, o elevado número de imigrantes contribui para colocar essa população num nível aí, numa proporção menor de idosos. Por isso a letra C, ok? Tranquilo? Galera, fico por aqui, espero ter ajudado. Pintou uma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Fica à vontade, se puder, deixa o like aí no vídeo. Te espero na próxima resolução. Valeu? Grande abraço!